Agora, há algo na fala do pastor que não é bíblico, mesmo que bem intencionado, quando ele diz que o domingo é o dia do Senhor. Não, o domingo não é o dia do Senhor. Ele é o dia do Senhor para os cristãos que não se apegam à Bíblia. Agora, para o judeu cristão na Bíblia e para o cristão que deseja se apegar à Bíblia, só há um dia do Senhor, e é o sábado, isso é indiscutível. Por exemplo, em quantos textos bíblicos a Bíblia diz que o domingo é o dia do Senhor? Em nenhum. Alguns alegam que em Apocalipse 1:10, João estaria se referindo ao dia do Senhor, mas em outra oportunidade vamos comentar e demonstrar que não é essa a verdade. Por exemplo, quando lemos Êxodo 20, 8-11, Deus fala que o seu dia é o sábado. Em Neemias 10:31, Neemias diz que o dia santo é o sábado. Em Isaías 58, 13 e 14, Deus chama o sábado de meu santo dia, não é o domingo. E em Mateus 12:8, Marcos 2, 27 e 28, Cristo diz que Ele é o Senhor do sábado. Então, com muito respeito ao nosso pastor e outros irmãos evangélicos, não há base bíblica para dizer que o domingo é o dia do Senhor. Apenas se você se apegar às citações dos pais da igreja e considerando que os pais da igreja não devem ser nossos intérpretes da Bíblia, se nós vamos acreditar num monte de coisas erradas que eles acreditavam, então nós devemos desconsiderar os pais da igreja como autoridade doutrinária. Deixa eu lembrar você uma coisa, amigo ouvinte, amigo internauta, na verdade. Gênesis 2, 1-3 diz o seguinte, que Deus abençoou e santificou o sétimo dia. E a Bíblia diz que o sétimo dia é o sábado, não é o domingo. Leia Êxodo 20, 8-11. Veja, se Deus abençoou e santificou o sétimo dia, o que isso significa? Vamos deixar o texto falar. Que Deus abençoou e santificou, ou seja, Ele separou para uso sagrado um dia. Por mais que todos os dias pertençam a Deus, há um dia especial. E esse dia especial é o sábado e não é o domingo. Alguém poderia perguntar, mas eu posso escolher um dia em 7? Não, você não pode, porque Deus não lhe deu autorização para isso. Por meio dos nossos argumentos humanos, nós podemos encontrar justificativa para qualquer comportamento nosso. Mas nós precisamos basear o nosso comportamento num claro, assim diz o Senhor. Se Deus abençoou e santificou o sábado num mundo sem pecado, antes de existir um judeu sequer, isso mostra que o princípio do sábado é multicultural. Ele transpõe, na verdade, culturas. Ele não tem a ver com o judaísmo, não tem a ver com a dispensação da lei, nada disso. Nunca houve uma dispensação da lei. Deus nunca salvou pessoas pela lei num período da história e pela graça no outro. Sempre foi pela graça. Então, avalie com carinho esses textos, e com certeza você vai chegar à conclusão de que só existe um dia do Senhor que é abençoado e santificado, que é o sábado. Tá bom? Que Deus abençoe você, meu querido irmão, seja você evangélico, adventista, judeu, católico, não importa. Que todos nós busquemos uma comunhão mais íntima com Deus e apoiemos a nossa fé num claro, assim diz o Senhor. Um abraço. Até o nosso próximo encontro. Agora, já que o senhor falou em ocasiões, reverendo, e essa ocasião que nós estamos vivendo, claro, a maior crise que a nossa geração já assistiu, tá bem, mas não lhe parece que é algo, pelo menos no grau que nós estamos vendo, de alcançar o mundo todinho, nunca aconteceu antes, aconteceu? Eu acho que não. A história fala de algumas pandemias, né? Gripe espanhola, peste negra. Me parece que elas estavam restritas à Europa. Elas não atingiam o mundo inteiro. Sem dúvida, a nossa geração não tinha passado por isso. E eu estou com aqueles pastores, pastor, que a semelhança dos antigos, sempre que acontece algo assim muito trágico, a gente pensa, Deus está disciplinando o mundo. Deus está disciplinando. E está, de alguma forma, mexendo com a igreja. Esse é o momento, não é momento de festa, esse é o momento de a gente falar o que Deus está querendo nos ensinar com essa pandemia.
pode ser o braço do Senhor. Eu lia há pouco tempo atrás o livro do Packer, Entre os Gigantes de Deus, que é um livro que fala do período lá dos puritanos. E ele dava o exemplo de dois pastores, pensando exatamente assim. Quando aconteceu uma grande guerra na época deles, eles pensaram, por que Deus está nos disciplinando? Que pecado nós temos cometido contra Deus? E não precisa ir muito longe para ver que o mundo evangélico de hoje, ele despreza muitos dos mandamentos de Deus, né? Inclusive a guarda do domingo, que é um mandamento esquecido. Quem é que guarda o domingo hoje no mundo evangélico? Pouquíssimos. A geração dos nossos pais e dos nossos avós davam muito valor a você no domingo não fazer nada, devotar-se às coisas de Deus. A geração atual esqueceu isso. O que é guardar o domingo, reverendo? É você focar manhã, tarde e noite em exercícios devocionais. É você focar o seu dia nas coisas do Senhor. É você participar das atividades da igreja todas. É você não trabalhar nesse dia. É você nem pensar, é você descansar sua mente, não pensar em questões de trabalho, é descansar a tua mente. Então, você se devota ao Senhor o dia inteiro, você pratica obras de misericórdia, que é visitar pessoas doentes e questões assim, ajudar pessoas. E é também o descanso, né? Então, devoção, descanso do corpo e obras de misericórdia. Eu creio que a geração evangélica atual tem desconsiderado isso. Conheço alguns crentes que frequentam estádio de futebol. Em pleno domingo. Não deveria. Nós temos 6 dias para fazer as obras seculares, né? Deus, na criação, santificou o 7º dia. Nós sabemos que em Cristo, quando Cristo ressuscita, e Ele é o Senhor do sábado, Ele pode fazer a mudança, a igreja passa a seguir a guardar o 1º dia da semana, né? Então, há coisas que a gente faz em 6 dias, mas esse dia é especial para nós nos concentrarmos nas coisas de Deus. Será que isso não é uma decorrência, reverendo, esse descaso para com o domingo, uma decorrência da falta de observar o primeiro grande mandamento? Com certeza, com certeza, com certeza. Aliás, é interessante, pastor, a geração atual até teme quebrar a 2ª tábua, né? Até teme, puxa vida, eu não posso matar uma pessoa, Deus vai me punir, mas não teme quebrar a 1ª tábua. Não teme. Por quê? Porque teme mais a homens do que a Deus. Teme mais a punição humana do que a punição divina. Nós deveríamos ter o mesmo temor de quebrar o dia do Senhor ou de blasfemar contra o nome do Senhor do que cometer um assassinato. Por que a gente teme mais a punição civil do que a punição que vem de Deus? Percebe? Isso é